Sabe aquele mangá que você leu de formas alternativas na internet e achou que por algum motivo ele nunca sairia no Brasil, mas quando ele é anunciado você comemora como se fosse um gol de Copa do Mundo? Pois é, eu tenho alguns e vou falar deles aqui. Oferecimento Canicos Moda Nerd. Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Irmãoverso. Eu sou o Fábio Jesse e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado aqui. Eu vou falar de alguns mangás japoneses, né? Eu achei a temática interessante quando eu vi o anúncio do mangá Haikyuu pela editora JBC. Eu tenho pretensões de futuramente, daqui décadas, né, séculos, provavelmente ir atrás de licenças de mangás japoneses para publicar aqui no Brasil, caso o estúdio dê muito certo e tal. E tem alguns mangás que eu li há muito tempo, ou que eu queria muito que saísse no Brasil, mas que eu não tinha esperança nenhuma, né? Eu acho que todo mundo tem um mangá que já leu de formas alternativas por aí, e que você pensa e fala, pô, esse mangá tem muito volume, não vai sair no Brasil. A temática desse negócio não funciona. Esse mangá é muito antigo, né? Nunca que isso aqui vai sair por aqui. Pois é, algumas coisas saíram, né? Alguns dos mangás que eu queria muito que saísse aqui, que eu queria ter na minha coleção, saíram. Vou falar 4 deles. E por último também vou comentar de um outro quadrinho que eu também nunca achei que teria em mãos, mas hoje eu tenho. Começando aqui por GTO, Great Teacher Onizuka, publicado no Brasil pela New Pop. Onizuka é um mangá antigo, saiu ali na década de 90 no Japão, e fala da história aí do Onizuka, que é esse cara aqui que é um ex-delinquente, e depois que ele sai da escola, ele decide se tornar um professor, porque não porque ele quer ensinar pessoas, mas porque ele quer conquistar colegiais, né? Dar em cima das colegiais, né? E ele acaba conseguindo se tornar um professor, mas ele é um professor dos mais errados possível. Por que isso aqui nunca sairia no Brasil? Onizuka, por ser um mangá antigo, já tem aí a barreira da arte, né? A arte, apesar de ser muito legal, ela pode ser encarada como uma arte um pouco datada por algumas pessoas. Tem muita gente que não curte a arte do Onizuka. E também pelo fato dele ter 26 volumes na coleção. Hoje em dia tá difícil a gente publicar mangás que são em muitos volumes. As editoras preferem mangás que são mais curtos. Então eu já não tinha esperanças de que Onizuka sairia no Brasil, mas a New Pop matou no peito e encarou aí. Já saíram 14 volumes até agora. A gente está no aguardo aí do volume 15. E praticamente metade da coleção já se foi, né? A gente está esperando a conclusão aí de Onizuka no Brasil. GTO é um mangá que eu recomendo para todo mundo. É muito legal. Outro mangá que eu tive uma experiência muito bizarra e interessante e que eu achei que nunca sairia no Brasil. É um mangá curto que ele saiu no Japão ali em 10 volumes, se não me engano, mas por ser uma temática tão pesada e ser tão bizarro, eu achei que nunca sairia por aqui. Eu tô falando de Boa Noite Pum Pum, do Inio Asano, publicado pela JBC. Ele foi publicado em versão Big, né? Ou seja, os 10 volumes foram compilados aí em 5 volumes, eu acho. Bom, a informação correta vai estar escrita aqui. Por que eu achei que Boa Noite Pum Pum não sairia no Brasil? A gente conhece aqui o Pum Pum Puniyama, que é esse passarinho. Ele não é um passarinho, mas ele é representado por um passarinho na escola ali, na vida dele, né? A gente acompanha a vida do Pum Pum, que é uma vida muito controversa, né? Ele tem uma família disfuncional, pais malucos, e ele vive em torno de pessoas muito doidas, né? Todo mundo muito errado, com pensamentos muito malucos. E a vida dele vai se tornando uma espiral de experiências bizarras. E bem na época aí de crescimento, né? A fase que ele tá passando aí da adolescência para a fase adulta, que a gente já tem pensamentos muito bizarros e estranhos nessa época. E aí tudo gira aí em torno da mente do Pum Pum e como que ele vai lidar com todas essas situações. Nossa, mas tem muita cena muito pesada aqui, fala de assuntos muito pesados. Então eu achei que isso aqui nunca sairia no Brasil, não teria um público para sair aqui. Mas aí estamos com Boa Noite Pum Pum aqui na mão e já foi completo pela JBC. Outro mangá que eu achei que nunca ia sair aqui por ser algo muito antigo. Muita gente acha que já passou o hype, né? Já passou a época. Na década de 90 a gente tinha muitos
tokusatsus fazendo sucesso no Brasil, Power Rangers, Kamen Rider. Só que hoje em dia não se ouve mais falar de tokusatsus assim. Mas, por algum motivo, os mangás de tokusatsu estão vindo para o Brasil agora. Se você não sabe, todos os tokusatsus que você já assistiu, Jiraiya, Kamen Rider, Power Rangers, todos têm pelo menos um mangá ali baseado, né, feito por algum autor. E o que chegou recentemente no Brasil foi Kamen Rider, do Shotaro Ishinomori, e foi publicado pela New Pop. A proposta da New Pop é trazer essa série em 3 volumes. Se não me engano, foi publicado em 6 volumes no Japão, mas é um traço da década aí de 70, né? Então já é um mangá antigo, com uma arte bem mais datada do que o GTO. Por isso que eu achei que, como já passou a época dos tokusatsu no Brasil, e como o traço é bem datado, eu achei que a gente nunca veria isso por aqui. Mesmo sendo de um autor bastante renomado de mangás no Japão, né? Shotaro Ishinomori já fez bastante coisa muito interessante. E finalmente temos Kamen Rider no Brasil agora, né? E finalmente um mangá que me deu a ideia de gravar esse vídeo, que é uma história que eu, sinceramente, esperava nunca ver no Brasil. É um mangá de esporte que já dizem as más línguas que esporte no Brasil não vende, tirando Slandunk que vende, o resto não vende. Mas aí você vê, tem um mangá de esporte que já as pessoas falam que não vende no Brasil. E esse mangá de esporte tem 42 volumes. Logo você imagina que não vai rolar a publicação desse mangá. Mas a JBC anunciou, para a alegria da nação e surpresa de todos, a publicação de Haikyuu no Brasil, numa versão Big também, trazendo 2 volumes em um, possibilitando aí trazer, e a JBC vai compilar em cerca de 20, 22 volumes, eu não tenho certeza. Mas é um mangá que eu já li uma boa parte, acompanhei uma parte do anime, mas ainda não vi o final. Então agora é a minha chance de pegar o final aí com a publicação da JBC. E nesse mangá de vôlei a gente acompanha o Hinata, que é um jogador baixinho, mas ele tem um sonho de ser um jogador de vôlei, e a gente vê a jornada dele aí nos clubes da escola ali, né, jogando vôlei. Nossa, eu gosto muito, eu jogava vôlei na época da escola, então por isso que gosto bastante. Por último, mas não menos importante, o 5º quadrinho dessa lista, que eu nunca esperava ter em mãos e agora eu tenho. Não é um mangá gringo, não é um mangá estrangeiro, não é um mangá japonês, é um mangá brasileiro e fui eu que fiz. Por que eu nunca esperava ter esse quadrinho em mãos, né? O estúdio publica quadrinhos aqui de forma impressa e tal, quadrinhos excelentes, bem desenhados, com uma história divertida e tal. Mas esse quadrinho eu fazia quando eu era criança. Eu fazia esse mangá ali de sentado na cama, esparramado na cama, desenhando de qualquer jeito. Escrevia os textos à mão e eu achei que eu nunca ia publicar isso de alguma forma mais caprichada. E finalmente eu tive essa ideia, né, de por que eu não posso fazer o meu quadrinho também, de forma impressa ali na gráfica? Eu fui e mandei fazer 10 exemplares e compilei os meus quadrinhos antigos, né? O traço ainda é da época que eu fazia os desenhos, né? Então o desenho não é tão bem feito, mas os textos agora são digitados, né? Eu revisei a parte do roteiro, então é um negócio que eu me divirto lendo, então eu meio que publiquei só pra mim mesmo. Tem algumas pessoas que quiseram comprar, então eu vendi, mas essa publicação aqui é mais pra eu ter o meu quadrinho na estante e falar: isso aqui fui eu que fiz quando eu era criança, né? Não tem conquista maior do que essa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. Se você quer ver vídeos diferentes assim aqui no canal também, deixa aqui nos comentários, deixa alguma sugestão que você queira ver, alguma coisa assim. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. E deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual mangá que vocês achavam que nunca ia sair no Brasil, que vocês queriam ter na sua estante e que finalmente saiu. Ou também deixa alguns quadrinhos aqui que vocês querem que saiam no Brasil e vocês não têm esperança nenhuma, né? Eu já deixo o meu aqui, que é Uchu Kyodai, Space Brothers. Nossa, eu adoraria ter isso aqui na minha estante, adoraria ter isso no Brasil, mas eu tenho certeza que não vai sair nunca, porque já tem quase 50 volumes e é de espaço, de universo, e as pessoas não gostam muito desse tema. Fica aí a dica, e deixa o seu aqui nos comentários também, pra gente trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e portal fechado.